Depois de muita espera e expectativa, começou semana passada no Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação penal 470, caso conhecido como Mensalão. No plenário, a Procuradoria-Geral da República apresentou a denúncia contra os 38 acusados de participação no esquema de compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional. Estratégia de análise definida, segurança testada, jornalistas apostos. De um lado, o Ministério Público Federal apresenta provas e argumentos para comprovar a existência do mensalão. Do outro, 38 acusados negam o envolvimento no esquema de pagamento mensal de propina em troca de apoio político. O processo tem quase 60 mil páginas, 234 volumes e mais de 500 anexos. Os denunciados respondem por 98 crimes e contam com a ajuda de 33 equipes de advogados. A expectativa é a de que o Supremo Tribunal Federal anuncie os culpados ou inocentes até setembro. O envolvimento dos réus no mensalão é sustentado por 2 procuradores-gerais da República. O esquema foi detalhado por Antônio Fernando de Souza na denúncia proposta em 2006 e recebida pelo STF em 2007. Depois foi a vez de Roberto Gurgel confirmar os argumentos ao apresentar as alegações finais em julho do ano passado. Nos documentos, os representantes do Ministério Público Federal demonstram a gravidade do caso. Estão descritas na denúncia detalhadamente as condutas imputadas a cada um dos acusados, sempre com a indicação imediata dos elementos probatórios que suportam a afirmação. Portanto, a denúncia é formal e substancialmente apta para o início da ação penal. Na denúncia, o MPF dividiu os réus em 3 núcleos. O político era composto pelo ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores Delúbio Soares e o ex-presidente do PT José Genuíno. Tinha o objetivo de negociar apoio político ao governo do PT no Congresso Nacional, pagar dívidas, custear gastos de campanha e outras despesas do partido. Já o núcleo operacional seria integrado por Marcos Valério, Rogério Tolentino e outros profissionais do meio publicitário. Eles ofereciam a estrutura empresarial necessária à obtenção do dinheiro que seria aplicado na compra do apoio parlamentar. O núcleo financeiro, formado pelos dirigentes do Banco Rural à época, proporcionava o aporte de recursos que resultou na prática dos crimes apontados na acusação. Também viabilizava mecanismos de lavagem de dinheiro que permitiram o repasse dos valores aos destinatários finais. Apresentei um pedido ao eminente relator. O julgamento começou com uma questão de ordem apresentada pelo advogado Márcio Tomás Bastos, que faz a defesa de José Roberto Salgado, ex-executivo do Banco Rural. Ele pediu o desmembramento do processo para que os acusados que não têm foro especial fossem julgados na primeira instância do Judiciário. O pedido foi negado pela maioria e chegou o momento do ministro Joaquim Barbosa fazer a leitura de uma síntese do relatório da ação penal. Trata-se de ação penal instaurada contra os réus mencionados no pregão, pelos seguintes crimes: José Dirceu, crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Delúbio Soares, crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Silvio Pereira fez acordo. Originariamente era crime de formação de quadrilha. Marcos Valério, crimes de formação de quadrilha e peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisas. A apresentação da denúncia pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, ficou para o segundo dia de julgamento e abriu a sessão plenária. Maculou-se gravemente a República, instituindo-se, à custa do desvio de recursos públicos, uma sofisticada organização criminosa, um sistema de enorme movimentação financeira à margem da legalidade, com o objetivo espúrio de comprar os votos de parlamentares nas matérias tidas como especialmente relevantes pelos líderes criminosos. Roberto Gurgel foi direto e apontou o mentor do esquema de corrupção. Pode-se dizer, sem risco de cometer a mais mínima injustiça, que José Dirceu foi a principal figura de tudo que é apurado. Foi o mentor da ação do grupo, o seu grande protagonista. Foi José Dirceu quem idealizou o sistema ilícito de formação da base parlamentar de apoio ao governo
mediante o pagamento de vantagens indevidas aos seus integrantes. O Procurador-Geral da República foi mais longe. Disse até que o dinheiro do mensalão chegou a ser transportado por carro forte. Alguns dos saques feitos pela quadrilha impuseram que carros fortes fossem contratados, também era a magnitude dos valores. Convenhamos, fossem lícitos, como apregou os acusados, fossem lícitas essas operações, por que fazê-las todas ao largo do nosso sistema financeiro, do sistema bancário? Aliás, o sistema bancário notoriamente eficiente e competente, que é o brasileiro. Depois começaram as defesas dos réus. 5 advogados sobem na tribuna por dia. A previsão é que essa fase do julgamento seja encerrada em 14 de agosto. Os ministros do Supremo começam a votar no dia seguinte. O primeiro voto será do relator Joaquim Barbosa. O segundo do revisor do caso, Ricardo Lewandowski. Os demais magistrados votam seguindo a ordem de antiguidade. O último é o presidente do STF, Carlos Aires Brito. Para um réu ser condenado, é necessário que pelo menos 6 ministros se manifestem pela condenação. Foi, sem dúvida, o mais atrevido e escandaloso caso de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil.